Pessoal, então é o seguinte, a dinâmica que nós vamos adotar aqui, por isso eu queria pedir muito silêncio, pedir que a porta mantenha-se sempre fechada, pedir que as pessoas sentem. Nós vamos fazer um debate aqui agora, uma mesa muito importante, que vai tratar dos desafios nossos para esse ano, os nossos desafios para vencer as eleições desse ano. Já tivemos boas mesas agora de comunicação, de relações internacionais, e, nesse momento, nós temos essa mesa aqui, temos uma outra mesa que está discutindo sobre cultura com a nossa ministra Margarete Menezes. E a dinâmica aqui é o seguinte, é 15 minutos para cada um, eu vou avisar faltando 5 minutos, nós vamos ser precisos com o tempo, e depois, na sequência, nós vamos abrir as intervenções, que daí a gente vai ver o número de inscritos para a gente poder mensurar o tempo e ver quantas intervenções nós poderemos fazer, por óbvio, homens, mulheres e sempre respeitando aqui a nossa paridade sempre. Eu quero convidar para ser a primeira pessoa a falar o nosso ex-presidente. Não pode ser o primeiro? Ninguém quer ser o primeiro. Eu vou ficar para o presidente. Pode, presidente? Pessoal, então, nada melhor para abrir os trabalhos do que o nosso atual presidente, o Edinho Silva. Edinho, você tem 15 minutos para falar e eu vou te avisar faltando 5. Acho que... Alô. Acho que ligou aqui. Eu... Primeiro, agradecer muito também o convite para fazer parte dessa mesa, que é uma mesa importante para que a gente faça a reflexão desse momento político que nós estamos vivenciando, e claro, e nós debatemos o centro da nossa tática, que é a reeleição do presidente Lula. Mas agradecer a companheira Gleide Andrade, a nossa mediadora, secretária de Finanças do nosso partido. Com muita alegria aqui dividir a mesa com esse companheiro que eu sempre tive muito respeito, mas no último período meu respeito por ele aumentou muito. Companheiro Helder Salomão, nosso deputado federal. Um deputado que faz história não só no seu estado, mas na Câmara. E nesse momento de construção dos palanques para o presidente Lula nos estados, um companheiro que, quando foi questionado, já que ele é uma liderança muito sólida no Espírito Santo, é um referencial da política pública no Espírito Santo, sobre a possibilidade dele sustentar o palanque do presidente Lula no Espírito Santo, de imediato ele assumiu a missão, não pensou duas vezes, seria um dos deputados mais votados do Espírito Santo, porque nosso, do PT, já é, deputado reeleito com tranquilidade, abre mão de uma reeleição para montar o palanque do presidente Lula no Estado, para representar o nosso projeto. E também quero dizer que, pela sua consistência, pela sua capacidade de diálogo no Estado, tenho certeza que fará a disputa e tem condições, sim, de construir o segundo turno, de levar o nosso projeto à disputa e chance de ser o governador daquele Estado, que seria muito bom para o povo capixaba. Então, Helder, fico aqui publicamente, publicamente faço aqui o reconhecimento e digo que isso é motivo de orgulho para todos nós. E também, seria quase redundância, mas eu não posso deixar de dizer, dividir a mesa com a Bené. A Bené é um símbolo do nosso partido. A Bené já é maior que uma liderança, ela é um símbolo do PT, é um símbolo da nossa construção partidária, da luta pela igualdade racial, da luta da mulher negra
né, pela igualdade, representa todas as nossas bandeiras e será senadora da República pelo Estado do Rio de Janeiro. E também, motivo de muita honra, dividir a mesa aqui com esse companheiro, que também é síntese dos 46 anos do nosso partido. Ele está nessa mesa aqui, é quase que simbólico, né? Zé Dirceu, que... É isso. Zé Dirceu, que é o símbolo, um dos símbolos da construção da democracia brasileira, fundador do PT, né, companheiro que mostrou a sua consistência política nos piores momentos da nossa história, né, suportando conosco todos os ataques, né, passando pelas injustiças que os nossos quadros políticos passaram no último período, inclusive o nosso presidente Lula. E o Zé está aqui, firme conosco, participando da construção do nosso partido, e será, e queremos muito que ele seja o deputado federal mais votado do nosso partido no estado de São Paulo. Voltando ao Congresso Nacional pela porta da frente, da mesma forma que ele saiu também pelas portas da frente. E feito aqui, e a Gleide lembra que ele é mineiro, evidente. Mineiro do Brasil, né? Eu quero aqui só levantar alguns temas para que a gente possa fazer reflexão, porque, evidente, uma mesa como essa, a gente tem que... Quero que a Gleide seja bem rigorosa no meu tempo aqui. No período da manhã, nós estávamos realizando a reunião das presidentas e dos presidentes estaduais, minha senadora Marília. E nós fizemos um bom debate de conjuntura na reunião com os presidentes e as nossas presidentas estaduais. Eu vou, na verdade, reproduzir um pouco aqui, então quem estava na reunião da manhã, eu vou ser repetitivo, né? Mas quero enfatizar um pouco o centro do debate que nós fizemos, que foi muito importante. Primeiro, a caracterização da conjuntura internacional que nós vamos enfrentar as eleições de 26. Eu não preciso dizer que nós estamos vendo, mas quero enfatizar, né, a mudança na geopolítica mundial que nós estamos vivenciando, né, nesse momento, e os fatos acontecendo aos nossos olhos, que nós não podemos deixar de ter senso crítico e avaliar. A ascensão do fascismo mundial, o fascismo caracterizado pelo pensamento autoritário, pela não aceitação dos diferentes, perseguição aos imigrantes e expansionismo territorial. O Trump, hoje, evidente, se caracteriza como um líder do fascismo do século XXI. E o pensamento fascista, o pensamento autoritário, hoje ele cresce no mundo, ele disputa poder nos principais países da Europa. Nós estamos vendo a expansão desse pensamento na América do Sul, na América Latina, só nós olharmos os últimos resultados eleitorais, e nós só entendemos esse crescimento do pensamento autoritário, de inspiração fascista, se nós entendermos que o mundo vive uma crise do capitalismo, que se iniciou em 2008, com a crise da Bolsa de Valores de Nova York, e essa crise se expande. O capitalismo não conseguiu dar a resposta, não conseguiu reabrir um ciclo de crescimento pós a crise iniciada em 2008. Portanto, o mundo mais pobre, a economia não crescendo de forma sustentável, tirando exemplos que
que caracterizam exceção, e, portanto, a exceção só serve para reafirmar aquilo que é regra, a dinâmica da economia mundial é uma dinâmica de recessão. O mundo mais pobre, o crescimento do nacionalismo, portanto, o ditado que a gente utiliza, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Portanto, se o mundo está mais pobre, é a Espanha para os espanhóis, é Portugal para os portugueses, é a Inglaterra fora da comunidade europeia, é a Holanda para os holandeses, é a França para os franceses, é a Alemanha para os alemães. E o discurso que levou o Trump à vitória, os Estados Unidos para os americanos. Portanto, se a crise econômica de 2008 derrota a concepção que a economia seria globalizada, que os países não existiriam mais, e que a dinâmica da economia se daria pelas grandes corporações capitalistas, essa concepção de organização da economia foi derrotada. E nós estamos vendo e vivenciando a expansão, a ascensão da concepção de Estado Nacional, de organização da economia a partir do Estado Nacional, mas a partir de uma formulação de valores nacionalistas, xenofóbicos, o que abre uma perspectiva histórica para uma agenda de direita, que do ponto de vista histórico também, talvez só semelhante àquilo que precedeu a Segunda Guerra Mundial. Esse é o cenário que está colocado, portanto, um sentimento de insatisfação generalizada. Portanto, a sociedade, seja a sociedade americana, a sociedade espanhola, a sociedade portuguesa, quando não consegue responder às suas necessidades, não consegue manter o seu padrão de consumo, não consegue alimentar a perspectiva de futuro, cria-se no mundo, e é um sentimento, né, e é uma concepção política que cresce no mundo, que é a percepção de que esse modelo de organização da economia, esse modelo de organização política não responde mais às necessidades da sociedade, o que gera um sentimento antissistema. Um sentimento antissistema capturado, materializado, verbalizado pelas forças políticas da direita. E aquilo que hoje se caracteriza na Europa é o mesmo que se caracteriza nos Estados Unidos, é o mesmo que se caracteriza na América Latina, é o mesmo que se caracteriza na América do Sul e, claro, é o mesmo que se caracteriza no Brasil. Portanto, o sentimento antissistema que é capturado pelas forças da direita. Portanto, a ascensão do fascismo, a ascensão do pensamento autoritário, a ascensão das forças políticas da ultradireita, o que cria, inclusive, as condições objetivas para aquilo que nós vivenciamos na Venezuela, para as ameaças feitas à Colômbia, as ameaças feitas a Cuba, as ameaças de ocupação da Groenlândia. A ascensão da direita gera hoje, eu não tenho tempo aqui para me aprofundar, e nem é o caso dessa mesa, gera as condições objetivas para uma disputa que caracteriza a construção de uma nova geografia política no mundo. É nesse cenário que nós estaremos disputando as eleições de 26. E nós temos que entender que o governo do presidente Lula, o Lula 3, é o governo mais exitoso da nossa história. É mais exitoso do ponto de vista das entregas que o Lula 1, que o Lula 2, que a Dilma 1 e a Dilma 2, que é evidente que foi golpeado, não conseguiu terminar o seu mandato. Esse governo do presidente Lula é o governo de maior capacidade de entrega, seja entrega do Minha Casa Minha Vida, as obras do PAC, obras na educação, entregas na saúde, reconstrução das políticas públicas, e também o governo que gera estabilidade para o crescimento econômico. O PIB brasileiro é um dos PIBs mais sustentáveis do mundo,
recorde da queda do desemprego, a recuperação da renda da família brasileira, mas nada disso mexe na polarização política. E é essa a reflexão que eu quero deixar aqui para a gente fazer. Não mexe na polarização política porque não é só a entrega nesse momento que move a opinião pública, seja a opinião pública mundial, seja a opinião pública da América do Sul, seja a opinião pública brasileira. A opinião pública hoje se move por sentimentos. Não significa que a gente não tem que fazer a disputa da comunicação, a disputa das nossas entregas, mostrar o êxito do nosso governo. Mas nós temos que enfrentar esse sentimento de antissistema, esse sentimento de decepção com a democracia representativa, que é um fato na sociedade mundial, é um fato na sociedade brasileira. Ou seja, a sociedade vai para as urnas, vota, 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 mas a vida não muda. As expectativas não são supridas. Porque, é evidente, nós estamos vivendo uma crise estrutural do capitalismo. Mas toda essa decepção é jogada sobre a democracia representativa. Eu digo isso porque o Partido dos Trabalhadores tem a tarefa, e nós temos que fazer isso no nosso congresso, que nós vamos realizar em abril. Nós temos que fazer essa reflexão, fazer uma reflexão valorizando a nossa construção histórica, o nosso legado histórico, que nós somos um partido, que o nosso legado é valioso, que foi o único partido que ganhou 5 eleições nacionais na história brasileira. Mas valorizando o nosso legado, nós temos que entender qual é a agenda do século XXI. O que é que a sociedade espera de nós no século XXI? Qual é a nossa concepção de democracia? Como que nós vamos recuperar a nossa capacidade de organização, da participação popular, para que a gente estimule a democracia direta? Como que nós podemos materializar nas nossas propostas o partido que não aceita o sistema que está aí, o sistema que está aí não é nossa responsabilidade, a crise da democracia não é nossa responsabilidade, a crise estrutural do capitalismo não é nossa responsabilidade, porque nós não defendemos esse modelo de produção de riqueza, tampouco de acumulação de riqueza. Foi o nosso governo, o governo do presidente Lula, que propôs a maior reforma da renda da história do nosso país, isentando o trabalhador de pagar impostos e cobrando tributos daqueles que não pagam. Esse é o nosso governo. Portanto, é o governo do antissistema. É o governo que defende o fim da jornada 6x1. É o governo que quer debater uma forma de custeio para que a gente adote a tarifa zero, porque o modelo de desenvolvimento urbano no Brasil, o modelo de desenvolvimento de regiões metropolitanas faz com que o transporte público seja um problema grave na prestação de serviço, porque o não acesso ao transporte público significa o não acesso à educação, o não acesso ao lazer, o não acesso ao convívio familiar, portanto, impede a mobilidade urbana. Nós temos que ser o partido que defenda as nossas reservas de terras raras, não só como commodities para exportação, mas para um projeto de desenvolvimento tecnológico que seja inclusivo para o povo brasileiro, que gere empregos de qualidade para a nossa juventude. Nós temos que ser o partido que desenvolva um projeto de reindustrialização do Brasil para que a gente possa agregar valor à nossa produção de matéria-prima. Portanto, o nosso desafio, não só nas eleições de 26, mas o nosso desafio para o próximo período é que a gente seja o partido antissistema. O partido que capture esse sentimento de indignação, esse sentimento de mudança. E o presidente Lula, mesmo sendo o governo da reconstrução das políticas públicas brasileiras, de reconstrução do governo brasileiro, tem sido o governo da transformação, da mudança. É a única liderança hoje capaz de manifestar um sentimento de antissistema por meio da transformação e das mudanças das políticas públicas. E eu encerro dizendo,
A reeleição do presidente Lula é fundamental para que a gente defenda esse projeto de Brasil, que dê conta dessa insatisfação, que enfrenta o debate da segurança pública, não da perspectiva da polícia que mata, mas da perspectiva de uma segurança pública que adote a inteligência, que combata o crime organizado, mas que também ocupe territórios para que a gente impeça a cooptação dos nossos adolescentes, da nossa juventude. E dizer que a reeleição do presidente Lula é fundamental para o equilíbrio da correlação de forças da América do Sul e da América Latina. E a reeleição do presidente Lula é uma sinalização para o mundo que aqui no Brasil nós vencemos o fascismo e a ultradireita, portanto o mundo também é capaz de derrotar as forças do fascismo. Muito obrigado a todas e todos. Oi. Obrigada, Edinho. Vou passar agora então para o Zé. Zé Disseu, te aviso, faltando 5 minutos. Muito obrigado pelo convite, né, que eu não estava programado para falar nessa mesa. Era o nosso senador Jacques Wagner e o nosso ministro da Casa Civil, Rui Costa. Espero poder atender a expectativa de vocês. Rumos do Brasil, estratégia e projeto de país. Rumos de que país, né? O que é o Brasil? Nós, brasileiros e brasileiras, não nos damos conta do que é o Brasil, né? O Brasil é uma potência, de per si, pelo território, pela população e já pela riqueza que tem e que construiu. É a 7ª economia, 5º país em território, 8º em população. E é um país que tem soberania de alimentos e de energia. Porque nós falamos em país, mas poucos países têm mais de 200 milhões de habitantes, cerca de uma dúzia. Poucos têm mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, também entre 12 e 14. E poucos têm mais de 2 trilhões de PIB, também são 11, 12 países. E só 5 têm essas 3 condições juntas, o Brasil é um deles. Mas o Brasil não tem, apesar que o Brasil tem independência política, tem soberania sobre o seu território, o Brasil não tem independência financeira e tecnológica. E nós temos um agravante. Se nós vamos falar de estratégia e de projeto de país, quem conduz o projeto de um país, a estratégia do país? A classe dominante. Foi assim no Império, foi assim na República Velha, foi assim no getulismo, seja a Revolução de 30, seja os 3 anos de governo revolucionário provisório, depois a Constituinte de 37, no Estado Novo, o getulismo representou a nascente burguesia aliada aos setores da agropecuária mais modernas, que começou a mudar o Brasil, a industrializar o Brasil. Veja que o Getúlio, para entrar na guerra, ele exige aço e energia. Ele não se conter, para ele, os americanos armarem, organizarem e transportarem a FEB com todas as condições para combater na Itália, não era suficiente. E vamos lembrar que lá atrás, os ingleses implantaram no Brasil o telégrafo e a ferrovia. São 2 revoluções tecnológicas. Quem conduziu a industrialização brasileira, a urbanização, o desenvolvimento do capitalismo, foram as classes dominantes. Em geral, em ditadura. E sempre com o papel fundamental do Exército. O Exército era o maior interessado na industrialização, pelo óbvio, que não há um exército sem indústria de defesa nacional, sem tecnologia, não tem nenhuma condição. E os militares deram continuidade ao processo de industrialização. Inclusive, foi o Geisel que implantou a indústria de base e a indústria química, quando pregavam para ele austeridade, aumento de juros, corte de gasto, recessão, ele fez o endividamento externo do país e conduziu. E o Brasil sempre foi o Estado condutor do projeto de desenvolvimento nacional. A Revolução de 30 significou isso, um outro Estado, um Estado
burguês, vamos dizer assim. Tanto é que o Getúlio, quando volta ao governo, ele funda a Petrobras, o BNDES, a Camex, a Sumoc, consolida o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e a Vale do Rio Doce, que ele tinha fundado lá atrás, em 43. Ele cria as bases para o Estado Nacional. Financiamento e controle sobre os eixos estratégicos, energia, telecomunicações e infraestrutura de um país, certo? É tudo. E mesmo o governo Dutra teve um plano que chamava SALT, Saúde, Alimentação e Transporte. E o Juscelino fez 50 anos em 5 anos, o plano de metas, Brasília, a Belém Brasília, e continuou esse processo. E mesmo a ditadura militar teve o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento e o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Qual é a nossa contradição? Nós não somos a classe dominante. Nós somos a representação e a expressão da classe trabalhadora brasileira no seu momento de maior desenvolvimento, do ponto de vista político-cultural, porque a classe trabalhadora é muito recente. Ela nasceu em 17, vamos dizer assim, na primeira greve, que foi vitoriosa, mas reprimida barbaramente. Mas foi vitoriosa, 8 horas, proibição do trabalho infantil. Essa classe trabalhadora, ela não foi o ator político principal antes da Revolução de 30. Foram os tenentes, foram as rebeliões militares, as classes médias. Mas ela já fez presença, na década de 30, na Aliança Nacional Libertadora, que era uma aliança anti-imperialista agrária, da insurreição, que puseram o nome de intentor, mas foi uma insurreição militar do Partido Comunista. Como o integralismo se fez presente, inclusive, na classe trabalhadora, para nós depois não nos assustarmos com o Collor e com o Bolsonaro, e nem com o Jânio Quadros. Já houve, nem com o malufismo. E essa classe trabalhadora, quando ela começa a ser uma classe trabalhadora não só do setor da indústria ligeira, ou de transporte, ou de serviço, e começa a ser da indústria mesmo, ela vota no PTB de 46 e 64, e no MDB de 74 até 89, e no PT. Ter o governo não significa que a classe trabalhadora tem hegemonia e tem condições de estabelecer uma estratégia, um projeto do país. Essa é a grande contradição que nós vamos viver. Veja bem, e nós temos como estratégia fazer uma revolução política e social no Brasil. Mas nós temos que garantir a democracia e a soberania no país, frente à extrema-direita, representada pelo bolsonarismo, frente ao império, aos Estados Unidos, e frente a uma direita também que tem expressão. E temos que governar sem maioria no parlamento. E depois de ter sido reprimido de 13 a 19, quando a direita cresce, ocupa territórios, conquista a mente e corações e constrói uma base social popular conservadora, liberal e muitas vezes até reacionária. Mesmo com tudo isso, nós fomos capazes de vencer uma eleição em 22, garantir a democracia, e agora no governo, porque muitos governos, mesmo que nós não sejamos um país com poder militar e nem autonomia financeira, nós não nos dobramos à pressão do Trump e do Império. O Lula manteve, dentro das condições possíveis, a nossa soberania. E nós absorvemos o tarifaço e superamos, não definitivamente, porque se nós olharmos a América Latina, evidentemente, eu dizia isso há um ano atrás, que nós vimos que nosso principal problema seria o Trump, porque o Brasil é o país mais importante. Sem o Brasil não haverá integração sul-americana e latino-americana. Mas o Brasil já fez uma opção pelo Sul Global, pelos BRICS, né? E também o Brasil fez um acordo com a União Europeia, que não é um acordo que nos interessaria friamente, mas para manter esse equilíbrio entre os Estados Unidos, a Europa e os BRICS e a China, e não depender só dos Estados Unidos. Então, o projeto de país nosso é um projeto de país socialista. Mas nós estamos numa conjuntura internacional de contra-revolução, para usar uma linguagem correta, de ascenso da extrema-direita e do fascismo, como foi entre guerras.
Porque a crise que o capitalismo está vivendo ainda não tem uma hegemonia e uma solução, como foi entre guerras. Vamos lembrar que o Hitler e Mussolini taxavam os países capitalistas colonialistas, que dominaram o mundo, a Inglaterra, a França, a Alemanha e os Estados Unidos, como democracias parlamentares decadentes, e buscavam uma outra alternativa, que era o capitalismo de Estado fascista, que o Trump, de certa maneira, ele está querendo conduzir não uma reorganização do mundo, porque até agora ele quer excluir a China e a Rússia, a Índia. Ele está falando dos Estados Unidos organizar o mundo. Por isso que o Lula falou que ele quer fazer a ONU dele. Se nós olharmos depois da Segunda Guerra Mundial, lembra que houve uma Primeira Guerra Mundial, a grande crise de 29, que foi pior que uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, e o capitalismo se reorganizou em Bretton Woods e cresceu 30, 40 anos. Aí veio a financiarização, a globalização, que incorporou a China, só que a China virou maior que o próprio capitalismo, de certo sentido. E a Índia e a China têm 3 bilhões de habitantes, e a Ásia tem 80% da população do mundo. E o mundo ocidental cristão é 20% da humanidade hoje. Então, há essa luta que está havendo, que a Europa não consegue encontrar um caminho, e que o Trump impõe uma orientação, não está resolvido. Nós temos como tarefa principal manter a democracia. Porque nós sabemos o que significa não ter democracia. Imagina se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, ou se tivesse dado o golpe. Segundo, a soberania do país. Terceiro, o que nós já conseguimos, de certa maneira, nós reorganizamos todos os programas sociais, criamos novos programas sociais. Mas há um problema. O mundo está passando por uma revolução tecnológica da robótica e da inteligência artificial. Certo? O mundo está passando por uma reorganização violenta, né, pela força das relações comerciais e diplomáticas. Como é que nós colocamos o Brasil nisso? Uma coisa é nós defendermos a democracia e a soberania e continuar fazendo reformas sociais. Porque, se nós observarmos a Constituição de 88, ela criou um Estado de bem-estar social, mas ela não fez a reforma tributária. Quando nós falamos da reforma tributária, parece que nós estamos falando de uma questão só de justiça e moral. Não, nós estamos falando da viabilidade do Brasil se desenvolver e ter um projeto de desenvolvimento nacional. Porque com essa concentração de renda, que 1% da população tem a mesma renda que 150 milhões, e com essa estrutura tributária, que a massa salarial é expropriada pelo salário e pelo juro quase da sua metade da renda, o país não vai crescer nunca. O país não vai crescer. Se nós observarmos o governo do presidente Lula, ele tem 3 eixos. Nós não fomos capazes de criar uma ideia de um projeto de desenvolvimento nacional, de um projeto de Brasil. Mas se vocês prestarem atenção na Nova Indústria Brasil, no PAC e na transição energética, são as 3 questões que podem levar o Brasil a crescer. Mas, para crescer, quem vai investir? Se o Estado brasileiro não tem capacidade de investimento, se os bancos públicos estão amarrados, se as estatais forem privatizadas. Então, o nosso desafio principal é uma profunda reforma tributária e uma profunda reforma política. Porque esse sistema político está podre. Esse sistema político está podre. E o problema é que ele pode ser usado contra nós. O Edinho estava falando aqui, nosso presidente, dessa questão do antissistema. Vocês veem o mal-estar que está criando na sociedade. As emendas impositivas, agora esse aumento que houve de servidores públicos, porque a mídia vai criando aquele ambiente, o país está insuportável, o país está podre, e vai criando um ambiente para uma nova Lava Jato. Com a questão do Supremo, do Banco Master, porque a insatisfação no país é tão grande que chega a ser uma revolução política, porque quando 2/3 dos brasileiros dizem que precisa cobrar imposto dos ricos e que nós não podemos mais pagar imposto, e quando 2/3 do jovem diz que precisa acabar a escala 6x1, isso é uma mudança política cultural fundamental. A nossa elite, o que ela mais teme
é que o país um dia acorde dizendo: esse país é o que é porque a elite do país não paga imposto. Esse país é o que é porque ela concentrou toda a riqueza. Esse país é o que é porque... Essa é a questão. E nós estamos conseguindo isso de certa maneira. Mas qual é? Porque muitas vezes falam que o Brasil é um país conservador. Não é. Porque senão não elegeria nós 5 vezes. Nem teria votado no PTB e no MDB. Vamos lembrar que o MDB ganhou uma eleição em 74, 16 de 21 senadores e 44% da Câmara, quando nem o MDB acreditava. O povo votou. E vamos lembrar do levante das greves de 77 e da vitória do MDB de maioria na Câmara e no Senado, na Constituinte. Maioria absoluta na Câmara e no Senado. E as nossas 5 vitórias. O que falta, então? O primeiro desafio somos nós mesmos. Nós temos que nos reconstruir partido. Porque, para enfrentar essas tarefas, nós precisamos de um partido. E, para enfrentar essas tarefas, nós precisamos de uma classe trabalhadora, que é completamente, eu não vou entrar nisso, porque o tempo não dá, é uma outra classe trabalhadora, fortemente organizada. Então, vamos dividir por etapas, como na tradição do Partido Comunista Brasileiro, que eu fui filiado. Nós temos uma etapa democrática agora, soberana, e de aprofundar as reformas sociais. Mas nós temos um projeto para o país, nós temos que dizer para o país que nós temos um projeto. Nós temos que criar esse sentimento do Brasil, não o da pátria, Deus e família. Ainda que seja importante a pátria, Deus e família. Mas nós sabemos o sentido que foi dado para isso. Nós temos que criar um projeto que é esse, principalmente. Acabar com a desigualdade, com a pobreza e com a miséria. Esse é o sentido. Esse é o sentido. E, para acabar com ela, o país precisa de uma revolução política e social. E a reforma tributária é a principal questão. E o 6x1, porque nós podemos catalisar. E a defesa da soberania. Porque o Brasil vai ser cobiçado pela riqueza que tem. Não vou nem falar da Amazônia, pelo que ele representa. Cobiçado. E aí entra uma questão que é a mais difícil para nós resolver. O Brasil precisa ter poder militar, mas com essas Forças Armadas, que sempre se mostraram conservadoras, reacionárias, elitistas, pró-americana, então você vê que nós vamos ter que ter a competência, a serenidade de enfrentar agora a tarefa da reeleição do Lula, buscando mudar a correlação de força na Câmara e no Senado, mas nós vamos ter que fazer uma luta nos próximos 4 anos para criar as condições para essa outra revolução. Mas eu quero repetir, é preciso que nós apresentemos, para isso nós estamos com o Congresso, e o presidente Lula, já nessa eleição, um sonho de país, um projeto de país, um futuro, que nós conseguimos mobilizar, sensibilizar o país, e eu acredito que a ideia é que nós temos que fazer uma revolução política e social nesse país. Muito obrigado. Quem tira o povo da miséria é o PT. Bate, panela! Pode bater! Quem tira o povo da miséria é o PT. Obrigada, Zé. Muito obrigada. Vou passar aqui agora, então, para a nossa companheira, nossa próxima senadora, nossa queridíssima Benedita da Silva. Ela vai começar cantando. Vai sim. Eu falei para ela começar. Ela cantou no Rio, por que ela não pode cantar na Bahia? Quem quer que a Bené canta? Canta! Tem que cantar. Ela cantou no aniversário do Rio, não quer cantar na Bahia? Que isso? Você vai ter que cantar, vai ficar feio. Mas não tá nada de... Eu não sei se é boa tarde ou boa noite já, né? Boa tarde, companheiras, companheiros. Eu quero aqui, primeiro, agradecer o fato de ter sido convidada por uma mesa como essa, uma mesa onde tem o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, uma mesa onde nós temos um quase que vai voltar, que é o Zé Dirceu, né? Ela e ele que vai voltar,
né, com essa coisa toda, e o outro que vai ser governador do Estado, o outro vai ser o maior deputado federal. Então, eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou falar? Mas ainda bem que eles fizeram uma belíssima análise, né, de conjuntura, apontou alguns rumos para esse país, e eu queria falar um pouquinho, nesse sentido, da revolução dos sentimentos. Eu penso que o Partido dos Trabalhadores é um partido do qual muitos, mas muitos, esperam ainda por esse partido. Nós reconhecemos que esse partido, ele mudou, continua mudando a vida de muitas pessoas. Nós temos que entender que o PT, ele nasceu para mudar, ele nasceu para ser esse partido revolucionário. Mas como nós vamos compreender os sentimentos políticos que cada um tem dentro dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas necessidades? Nós olhamos para uma classe social, olhamos para os trabalhadores, e eles estão ali reunidos, e reunidos os trabalhadores, aí nós estamos ali, ele envolve, ele movimenta, aí os trabalhadores têm um torneiro mecânico, ele cria um partido político, uma central sindical, e os instrumentos de mobilização daquilo que está perto de nós é o que é o mais revolucionário. Presidente Edinho, eu ia por um outro caminho, mas como o presidente já tinha feito análise e também o Zé Dirceu, eu estou falando sobre revolução dos sentimentos. Porque nós estamos assistindo na base popular, todos nós aqui temos militância. A base popular, ela está consciente do que o Trump está fazendo. Não a consciência de que ele está fazendo uma taxação da qual vai prejudicar a exportação do país. Não, mas da maldade, porque é o sentimento que nos move e que nos comove. Nós criamos esse partido pelos nossos sentimentos, sentimento revolucionário de liberdade, de ter um instrumento do qual nós pudéssemos usar para que nós sustentemos cada vez mais o nosso sonho de uma sociedade socialista. Mas e a gente tem ouvido que existe uma esquizofrenia, eu digo isso que é esquizofrênico mesmo, para mim é. Eu não vivo contradição disso nem daquilo. Ou eu sou ou eu não sou, porque não dá para conviver com as contradições falando na nossa cabeça. E a gente sabe que nós estamos num sistema capitalista. E no sistema capitalista, a gente vai deixar o povo morrer de fome? A gente vai deixar o povo sem casa? A gente vai deixar o povo sem emprego, sem salário, sem escola, sem saúde, porque o sistema é capitalista e, por conta, eu não tenho nada absolutamente a ver, porque não fui eu que fiz esse sistema. Mas o Partido dos Trabalhadores tem. O Partido dos Trabalhadores tem. Ele ainda tem uma tarefa muito grande, e ele é muito grande para que ele possa não dar aos outros um exemplo ou, quando nada, uma referência. Nós ouvimos de que temos que a rua é nossa, de que nós temos que ir para a rua. Eu só posso ir para a rua com alguma coisa que nasceu no meu sentimento, alguma coisa da qual eu tenho alcance, alguma coisa da qual eu posso tocar. É isso que vai me mover, porque nós já temos aqui uma estratégia montada.
vale o sentimento revolucionário. As pessoas mais comuns sabem que o Trump está botando para quebrar, está fazendo isso, está fazendo aquilo. E nós, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista ideológico, nós estamos vendo o que o Trump tem feito. Não é só em relação ao Brasil de uma taxação, é uma questão na América Latina e no mundo. Mas vamos tratar da questão dos sentimentos. Quem são essas pessoas que estão sendo ouvidas por essas vozes? Quem são? Eu só posso, minha gente, ajudar na reeleição do presidente Lula se eu for dialogar com os meus iguais. Sou mulher, sou negra, vim da favela, sou evangélica e eu tenho que ter nesse segmento a minha base de começo. Esse é meu sentimento revolucionário. Se você é um intelectual, vai para a sua intelectualidade, forma o seu grupo da sua intelectualidade, vai para a rua, bota a sua bandeira, vamos todos nós juntos. Porque é assim que eu vejo e foi assim que o PT nasceu. Apareceu lá no Chapéu Mangueira. Como o PT aparece nas favelas, gente. Está no sindicato lá em São Paulo. Como ele aparece? Ele aparece, presidente, e isso eu não tiro o Zé Dirceu da minha cabeça. Ele aparece com uma frase. Nesse partido, nós teremos vez e nós teremos voz. Quem teria vez e voz? As pessoas comuns da favela. E elas vieram, se filiaram no PT, e hoje nós temos muitos deles que estão hoje organizados na questão da moradia, outro está organizado na construção de cooperativas. Eu só sei que a sociedade brasileira está pronta, gente. Ela está pronta, mas vamos dialogar com os nossos iguais. Essa estratégia funciona. Ela funciona de verdade. Se ela não funcionasse, os evangélicos não estariam tanto quanto do outro lado de lá. Porque o que faltou para nós, sobrou para eles. A narrativa, o sentimento, claro que foi na base do medo. É isso, você não pode ser pecado, você não pode, mas estava lá, mexendo com o sentimento dele. E eu concluo dizendo que é muito importante, Zé Dirceu, mexer com o sentimento dessa gente. Não tem coisa mais bonita do que você mexer com o sentimento. Ele tem que ter a posse do PT. O PT é meu. O PT é meu. E como o PT é meu, eu vou lutar por ele, eu vou brigar por ele, eu não vou deixar absolutamente que ninguém faça nada com esse partido. Por conseguinte, estaremos fortalecendo o nosso governo. E é bom, muito bom, que a gente saiba como fazer isso. Claro que isso não é uma receita. Isso está no sentimento, é sentimento, né? A outra diz assim, começa cantando. Eu disse, não vou começar cantando. É sentimento. O sentimento dela é eu começar cantando, e o meu é começar falando. Porque, entendeu? É uma questão do sentimento, porque eu vejo, não ia perder essa oportunidade de estar numa mesa como essa aqui, né? Eu ia começar cantando, talvez a maioria de vocês pudesse não entender. Ia dizer que eu tinha uma voz maravilhosa, que eu não tenho, né? Mas ia dizer, mas não ia compreender a mensagem que eu me propus a passar, depois de ter ouvido todos, ter participado da mesa da comunicação aqui, ali, ouvindo. Eu quero concluir dizendo para o nosso partido somos nós. Edinho é o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Portanto,
Portanto, ele não poderá dar um avanço maior do que suas pernas se as nossas não estiverem caminhando com ele. Isso é que faz com que o presidente Lula avance. Ele tem um partido, ele sabe que ele tem um partido, ele sabe que a gente aqui diverge, fica junto, separa, né, descasa, divorcia, faz um monte de coisa, mas está todo mundo aqui. E isso é muito importante para a democracia. Por isso ele se sente fortalecido para dizer para o Trump não. Enquanto a pressão comia, e até mesmo entre nós, o Lula tem que ir negociar, o Lula tem que falar, o Lula tem que não sei o quê. E ele bancou o sentimento revolucionário dele, e disse assim, não, eu não entrego o meu país. Esse povo votou em mim para que eu possa fazer as mudanças necessárias. Eu não entrego esse país. Então, eu coloco aqui a minha estratégia a serviço do meu partido, Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Para ela não ficar triste, só para ela não ficar triste, eu canto no final, mas defender a nossa soberania é muito importante. Apesar de ter sido criada na favela, nós passamos maus momentos na ditadura militar. Uma história que até hoje ninguém conta. Mas nós sabemos, nós da favela, agora não, né, gente? Vocês são tudo jovens, eu sou centenária. Mas nós sabemos o que nós passamos. Foi uma coisa terrível. E nós não tínhamos um PT naquele momento para nos ajudar na comunidade. Então, quando esse partido apareceu, nós fomos da favela correndo, porque era o que nós estávamos precisando naquele momento. Agora, não é o povo que está precisando, não. Somos nós que estamos precisando para impedir que o fascismo, para impedir que eles possam tomar conta do nosso ouro, da nossa prata, da nossa natureza, de tudo quanto a gente tem de bom. Então, eu vou concluir dizendo uma coisa. A sociedade, eu fiz aqui, mas fiz muito rápido, né? Para não tomar muito tempo, porque é uma lista grande. A rua é nossa. Se a rua é nossa, o futebol é nosso. Qual é o meu time? Eu estou jogando para que lado? Qual é o meu time? É só o Bahia? O PT não tem um timaço. E ele é verde e amarelo, que a gente conseguiu conquistar para nós. É Brasil. O nosso time é o Brasil. Aí, eu fiz mais uma coisa. Tem festa? O carnaval é nosso? Ah, é, né? E o que eu faço no carnaval? Mas antes do carnaval, tudo tem um preparo, tudo tem uma organização, né? A gente não é só comprar fantasia. Se você não sabe sambar, você não entra, né? Faz volume lá, vai no carro, faz alguma coisa, né? Mas se você sabe, você vai para lá e você vai dar o melhor que você tem. Sabe por quê? Porque se você for para atrapalhar, a sua escola vai perder ponto e ela não vai vencer. Então, o PT é o nosso carnaval, é a nossa escola. O PT é a nossa escola, o PT é o nosso futebol, o PT é a nossa associação, o PT é também e faz parte das nossas religiões. Das nossas religiões. Porque religião tem sentimento. E o sentimento do religioso é revolucionário.
Não pense que você sai por aí convencendo qualquer coisa se você não for igual a ele. Então, é por isso que a nossa estratégia tem que ser igual. Se eu pudesse dar um toque em meu destino, não seria um peregrino neste imenso mundo cão. Um bom menino que vendeu limão, trabalhou na feira para comprar seu pão. Um bom menino que vendeu limão, trabalhou na feira para comprar seu pão. Não aprendia a maldade que essa vida tem, mataria a minha fome sem ter que roubar ninguém. Juro que não pertencia à famosa Funabem, onde foi minha morada. Desde o tempo de neném, se eu pudesse tocar em meu destino, hoje eu seria alguém. Seria eu, um intelectual, mas como não tive sorte de ter estudado em colégio legal, hoje me chamam pivete, mas nunca me deram um apoio moral. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Vamos, PT! Pessoal, vocês viram por que eu pedi ela para começar cantando, né? Porque quando ela canta, ela encanta. Bené, obrigada pelas suas palavras, belíssimas como sempre. Deixa a gente com o coração aquecido. Agora, Helder, seu desafio aumentou, hein? Falar depois da Bené não vai ser fácil, não. Ô, Bené, eu preferia que você tivesse cantado no início, porque no final complicou ainda mais a minha vida, viu? Mas, gente, olha, não vou cantar, não. Mas, brevemente, quero saudar nossa futura senadora, nossa companheira Bené, saudar a Gleide, nossa companheira que conduz aqui a mesa, Zé Dirceu, que é uma referência para todos nós, vai voltar a ser deputado federal. Zé, eu não vou ter a oportunidade de ser deputado junto contigo, né, porque não vou disputar a reeleição, mas vou ficar torcendo, viu, de longe. E saudar o Edinho e desejar, Edinho, toda a sorte nessa tarefa importante de presidir o nosso partido. Obrigado aí pelas palavras. Companheiros e companheiras, assim, eu vou fazer breves colocações, nem vou usar, possivelmente, os 15 minutos. A primeira coisa é que, ouvindo o Edinho e o Zé Dirceu, a gente observa o desafio que nós temos pela frente e a complexidade da conjuntura internacional e da conjuntura do nosso país. Os avanços da extrema-direita e a realidade desafiadora que nós vivemos, porque o mundo mudou, a conjuntura mudou. Outro dia, a gente ouve isso todo dia, mas outro dia, de uma pessoa lá do meu município de Cariacica, onde eu fui prefeito, é uma militante histórica do Partido dos Trabalhadores, ela me fez a seguinte pergunta, e eu sei que vocês já ouviram essa mesma pergunta diversas vezes. Helder, me diz uma coisa, o governo Lula está indo tão bem, esse é o melhor governo do Lula, o Edinho falou aqui, né, o Lula 3 é, sem dúvida, o governo mais exitoso do presidente Lula e do PT. Fizemos muitos bons governos, mas, de fato, esse é o governo das maiores entregas. Aí, dona Elza me perguntava assim, Helder, me fala, me explica, por que o Lula não está com 60%, 70% de aprovação? Porque, lá atrás, se o Lula fizesse o que ele está fazendo hoje no governo, ele estaria com uma aprovação muito maior.
é porque, de fato, o mundo mudou, a conjuntura mudou, as novas tecnologias, as redes sociais e o perigo que nós vivemos com os avanços muito grandes da extrema-direita no Brasil e no mundo. Nós que participamos aqui, muitos aqui participaram da mesa anterior, sobre comunicação, os desafios da comunicação. Falar do nosso legado e comparar nós e eles já não dá conta. Desenvolver projetos arrojados, políticas públicas arrojadas, já não dá conta. O nosso representante da SECOM, o companheiro Tiago, falava que nós queríamos muito e queremos muito que as políticas públicas e políticas sociais deixem de ser políticas de governo e sejam políticas de Estado. Mas, na medida em que as políticas sociais se convertem em políticas de Estado, nos cria um problema, porque as pessoas já acham que é mais do que obrigação do governo. Então, é preciso que a gente fale de sentimentos, Bené. É preciso que a gente fale de sonhos, de esperança, e é preciso que a gente rediscuta a nossa forma de comunicação com a nossa população. Falando um pouco do que nós vivemos nesse Lula 3, gente, eu acho que vale a pena a gente lembrar o que foi o nosso governo até maio do ano passado. Até maio do ano passado. É importante a gente lembrar, porque de maio para cá houve uma mudança substancial na política e na comunicação. Porque a comunicação não muda se não mudar a política. E eu não estou falando da mudança do ministro, não. Eu estou falando que a comunicação só mudou porque houve mudança na política. Muitas vezes nós debatemos na nossa bancada. Eu, inclusive, fui um dos que sempre bateu nessa tecla. É preciso nós termos um posicionamento mais firme do lado do povo brasileiro. E não tem problema, Marília, nossa futura senadora. Quando eu fui prefeito, eu lembro que eu perdi algumas batalhas na Câmara Municipal, porque eu não tinha maioria no primeiro momento, mas aquelas derrotas se converteram em vitórias políticas no embate com a sociedade. E foi o que aconteceu a partir de maio. Foi quando nós tivemos a derrota do IOF na Câmara dos Deputados. E aí, façamos justiça. O nosso maior líder é que nos conduziu, o presidente Lula, porque de lá para cá o presidente Lula também fez uma inflexão importante, junto com os nossos parlamentares no Senado e na Câmara e junto com os nossos dirigentes. É preciso registrar isso. Tem gente até que diz, né, o Lula está mais à esquerda do que estava no início do governo. Mas a verdade é que nós deixamos de ser o governo federal, Edinho, Zé Dirceu, Benedita, companheiros e companheiras, deixamos de ser o governo federal da União e Reconstrução para ser o governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Essa fez toda a diferença, porque nós deixamos de trabalhar apenas na tentativa de conciliar interesses. Não dá para conciliar interesses, muitas vezes, com essa gente que, na primeira esquina, nos trai. Então, nós estamos vivendo uma luta de classes dura. E essa luta vai ser prolongada. Nós temos que, obviamente, ter todo o cuidado, toda a flexibilidade, mas é fundamental que a gente siga tendo esta visão de que nós estarmos hoje com um governo que efetivamente fez o debate da democracia, da soberania, especialmente no momento do tarifaço, mas nós fizemos o debate da reforma
tributária, o debate da taxação dos super-ricos, da isenção do imposto de renda, da PEC da blindagem, ou seja, nós deixamos de buscar conciliação a todo momento e passamos a ter uma posição de defesa clara de temas que nos reconectaram com a população brasileira. E mesmo assim, com todo esse esforço e esses avanços, as pesquisas ainda mostram um Brasil completamente polarizado. Como eu prometi, eu não vou me estender, eu, então, vou para a última parte do que eu gostaria de falar, porque eu também, como a Benedita, né, fui convidado assim para esse momento agora em cima da hora, mas me sinto muito honrado de estar aqui, viu? Muito honrado. O enfrentamento, o que eu quero terminar é com esta reflexão. O enfrentamento ao fascismo e à extrema-direita não pode e não deve se dar apenas no processo eleitoral. Eu quero repetir isso. O enfrentamento à extrema-direita e ao fascismo não pode se dar apenas no processo eleitoral. Tem que se dar também. É fundamental a gente reeleger o presidente Lula para o Brasil e para o mundo, para a geopolítica mundial e para a geopolítica do Brasil. É fundamental a reeleição do presidente Lula? É. É fundamental, Edinho, você me pediu para falar sobre isso, que nós montemos palanques nos estados poderosos, né, não só do PT, porque para nós mantermos maioria no Senado, pessoal, vai ter que ter uma estratégia para termos senadores e senadoras eleitas. Nós queremos eleger a Bené, a Marília e outros companheiros e companheiras do PT para o Senado e reeleger os nossos companheiros, mas nós não teremos uma situação no Senado que nos dê condições de governar se não tivermos alianças muito fortes nos estados com partidos que podem, né, sustentar um quarto mandato do presidente Lula. Tudo isso é importante. E aí, gente, eu queria fazer aqui, não é o meu papel fazer isso, mas se nós queremos pensar nos rumos do Brasil, nós temos que disponibilizar os nossos melhores quadros. Por isso, Zé Dirceu, me alegra ver você no fronte novamente. Os nossos melhores quadros têm que estar neste processo eleitoral, colocando seus nomes à disposição, não só para disputar uma eleição, mas para disputar os rumos do Brasil, para disputar um projeto de nação, porque nós sabemos, como foi dito aqui pelo Zé Dirceu, vocês imaginem se essa turma tivesse conseguido ganhar as eleições de 22. Se com Lula presidente, se com tudo que nós estamos fazendo, nós passamos aperto e a democracia brasileira e a nossa soberania ainda correm risco, imagina se eles tivessem sido vitoriosos. Mas eu encerro dizendo que o processo eleitoral ele é muito importante. Então, reeleger o presidente Lula, fazer a maioria no Senado, aumentar nossa bancada. Eu gostei de ver o nosso presidente Edinho, essa semana, dizer que nós vamos crescer a nossa bancada, que o diagnóstico que está sendo feito mostra que a gente vai crescer nossa bancada na Câmara Federal. Suplicy, precisamos crescer as nossas bancadas nas assembleias legislativas em cada estado, porque isso vai reverter, isso vai ter como consequência o crescimento também em 2028, mas nada disso dá conta do enfrentamento ao fascismo e à extrema-direita. E a última coisa que eu quero dizer, então, se isso não dá conta, companheiros e companheiras, nós precisamos fortalecer o nosso PT. Viu, Bené? Nós precisamos fortalecer o nosso PT, que é o nosso maior instrumento, que é o instrumento de esperança do povo brasileiro. E fortalecer o PT nacionalmente, nos estados, em cada cidade, em cada município, em todas as regiões do nosso país. E, por fim, nós precisamos retomar, encontrar caminhos
encontrar alternativas para retomar as mobilizações. A rua é nossa. A rua é nossa. E junto com a mobilização do nosso povo, nós precisamos, presidente Edinho, companheiros e companheiras, nós precisamos retomar a nossa capacidade de educação política permanente, porque só eleição, só mobilização, sem educação política permanente, não vai nos permitir que a gente tenha os rumos do Brasil consolidado para um projeto de nação que pense primeiro nos pobres, naqueles que mais precisam, e que a gente faça, como foi dito aqui, né, o exemplo dado pelo nosso ministro Haddad. Nós moramos num condomínio onde todo mundo paga a taxa, mas quem está no andar de cima, na cobertura, não está pagando. E no nosso governo agora, quem mora na cobertura começou a pagar imposto, e nós temos que seguir nesta linha, mobilizando o nosso povo, fazendo educação política e fazendo mobilização, fortalecendo o nosso PT. Viva o Partido dos Trabalhadores! E das Trabalhadoras!